mais uma vez aí comentando o Evangelho de João 13. É isso aí. Falando aqui do meu livro, né? Tá aqui, Atos dos Apóstolos, uma história sem fim. Será lançado aqui em Itaperuna, dia 22 de novembro, às 20 horas, no Seminário Teológico Batista do Noroeste Fluminense, e também na Primeira Igreja Batista de São João do Paraíso, dia 27, às 19h30, se Deus quiser. É isso aí. Muito bem. Havia um fariseu chamado, o texto, né, e o tema. O tema é esse: é necessário que vocês nasçam de novo. Tá? É necessário que vocês nasçam de novo. João 3, do 1 ao 15. Tá? O pessoal está chegando aí, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Bom dia. O verso, então, agora a gente está no capítulo, estamos aqui no capítulo 3, né? E aqui a gente vai falar de Nicodemos, né? Então, vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Nicodemos, ele era, pelo que dá a entender no texto, ele participava, né, era membro do Sinédrio, né? Sinédrio era um tribunal, né, judaico, político-religioso, que liderava, né, que cuidava, né, das coisas religiosas ligados à nação de Israel, no contexto de Jesus Cristo, tá? Então, era um órgão, era um tribunal, né, uma corte, digamos assim, muito poderosa, né, em Israel, e ela, de alguma forma, deveria dar informações de suas atitudes, de suas decisões, muitas vezes ao Império Romano. O Sinédrio, ele não podia, de si, no caso, por exemplo, executar uma pessoa, porque isso era devido apenas, só o Império Romano, as autoridades romanas, podiam fazer, tá? Executar alguém. Mas o Sinédrio tratava de assuntos como o caso, quando ele tratou do caso de Jesus Cristo, ele teve que levar o caso, no caso, naquele contexto, a Pôncio Pilatos, que era o governador da região, né? Então, era um caso que teve que levar a Pôncio Pilatos, porque não tinha como o Sinédrio tomar decisões, por exemplo, de executar Jesus Cristo, né? Então, os judeus levaram Jesus ao Sinédrio, né? Isso, claro, movido por inveja. Então, o Sinédrio era uma corte, né? Digamos, na nossa linguagem aqui no Brasil, uma câmara, né? De homens importantíssimos, incluindo, né, muitos saduceus, né? E também fariseus também, eram chamados de príncipes, né? De Israel, né? Pode-se chamar isso. Nicodemos também está nessa categoria aí, tá? De importância. É isso, né? Então, ele era uma autoridade entre os judeus. O verso 2 diz assim: ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Bom, alguns aqui até criticam Nicodemos porque foi ter com Jesus à noite, mas alguns já pensam diferente disso. Alguns pensam que Nicodemos, ele foi prudente, né? Ele foi prudente, ele foi cauteloso. Isso não significa covardia. Pelo menos o contexto irá mostrar que Nicodemos não era covarde, né? Então, não parece isso. Parece sim que ele foi prudente, cauteloso, né? E conversar com Jesus à noite, certo? E ele diz, logo chegando, ele diz: mestre, ou então rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus. Bom, ele diz isso daí, não necessariamente ele quer dizer que Jesus é o Messias, é o Cristo, porque, pelo menos não nesse momento aqui, embora isso também não seja impossível, né? Que ele esteja
conjecturando isso, né? Há uma possibilidade, mas a princípio ele considera Jesus um homem importante, né? E tipo podia ser um mestre, um rabi, como ele chama, e um profeta, né? E claro, né? Pelo menos essa ideia é inicial, tá? É o que tá bem claro aqui no que ele diz, tá certo? Como ele coloca as coisas, né? Mas eu não nego a possibilidade dele até mesmo considerar que ele estava diante ali do Cristo, do Messias. Não é impossível isso, mas no texto não mostra isso. Muito bem, né? Porque ele disse, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus realmente não for com ele. Então, quer dizer, é isso daí, tá? O verso 3 diz assim, em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ver o reino de Deus não é olhar simplesmente para o reino de Deus, é estar no reino de Deus, é participar do reino de Deus, é fazer parte do reino de Deus. Nesse sentido, ver aqui, tá? Então, ele disse, eu digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que isso daí vai levar Nicodemos a ficar meio pensativo, nascer de novo, como é que pode um negócio desse? É claro que Nicodemos não entendeu, né? Embora Nicodemos, obviamente, né, por fazer parte do Sinédrio, por ser um fariseu, os fariseus, eles tinham um conhecimento geralmente da lei, né, muito grande, eram letrados, né, muitos escribas e tal. No caso, claro que Nicodemos tinha um conhecimento considerável, né, mas essas coisas aqui ele não conseguiu entender, ele não conseguia entender, né? Então ele diz, ninguém pode, Jesus falou, né? Ninguém pode ver o reino de Deus ou participar dele, né? Do reino, né? Se não nascer de novo, tem que nascer de novo. Tem que ter o que é chamado de regeneração, né? Um novo nascimento espiritual, né? Mas vamos ver aqui, aí Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer sendo velho? Está vendo como Nicodemos, o raciocínio dele, a lógica dele, é racional a questão, né? Ele trabalha com essa racionalidade. Como alguém pode nascer sendo velho? A pergunta que Nicodemos faz, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Então ele está dizendo, poxa, como que eu vou renascer? Que renascimento é esse? Ninguém pode nascer sendo velho, né? Ninguém pode voltar ao ventre de sua mãe, né? Voltar e tal, vamos nascer de novo aí. Não, não tem como isso. Ele mesmo diz isso, ele mesmo considera isso, né? Numa exclamação, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer, né? Então ele está colocando isso enfaticamente aqui, Nicodemos, né? E aí depois Jesus responde, né? Digo-lhe a verdade. Novamente Jesus diz, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, e agora ele foi até mais claro aqui, se não nascer da água e do Espírito, né? E a água fala de regeneração, né? Nascer de novo, nova vida. A água fala de arrependimento. O Espírito, a água e o Espírito, no caso, atua a regeneração, tá? O nascer de novo, certo? Bom, então diz aqui, Jesus disse para ele, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou participar do reino de Deus, ou fazer parte do reino de Deus, né? Se não nascer da água e do Espírito. Então tem que ter arrependimento e tem que ter regeneração, né? A água aqui, se nós considerarmos João o Batista, nós vamos pensar em arrependimento, né? Se nós analisarmos a expressão Espírito, então nós vamos pensar em regeneração, em nascer de novo, isso no sentido espiritual e não carnal, tá?
E é justamente isso que Nicodemos não estava entendendo e Jesus estava explicando para ele. E se Jesus estava explicando isso, é porque realmente Nicodemos necessitava ouvir, né? Claro, lógico, né? Aí agora ele coloca aqui uma expressão, né? Um jogo de palavras, no verso 8, dizendo assim: o vento sopra aonde quer, né? Ponto, né? O vento, e aqui a palavra no hebraico para vento é a ideia de espírito mesmo, né? Bom, o vento sopra aonde quer. Ele faz um tipo de ilustração aqui, comparação, para explicar, né, o ensino, né, o que ele queria colocar, né, e diz assim logo depois: você o escuta, né, porque nós escutamos o vento, né, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, né. Você não conhece o futuro. Essa é a ideia, né, do vento, né, essa ideia para aquele contexto, né. Para aquele contexto do primeiro século ali, era o que Jesus podia dizer, claro, para Nicodemos, né? Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, né? Eles são controlados, né? No caso, quem é nascido do Espírito, quem é nascido da carne é carne. Muito bem, eu nasci, vamos dizer, se não vou falar a minha idade aqui, não posso falar assim, eu nasci há 58 anos, então, do meu pai e minha mãe. Muito bem, esse é o nascimento da carne, tá? Agora, o nascimento do Espírito Santo é um novo nascimento, é um nascimento espiritual. Por quê? Porque a partir da queda de Adão e Eva, né, no caso, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão mortos, diz Paulo lá, em seus delitos e pecados, né? Então, só o Espírito Santo pode produzir essa regeneração, esse novo nascimento. É por isso que Jesus fala isso para Nicodemos, né? Então, a partir daquele momento, era necessário, a partir do novo nascimento, no caso espiritual, é necessário que o Espírito, então, controle a vida das pessoas, né? Lá em Romanos 8, 14, fala sobre essa questão do controle do Espírito Santo. Então, eu vou repetir aqui o verso 8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, né? Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Bom, gente, como pode ser isto? Eu não vou poder explicar agora, porque o meu tempo aqui já foi. Eu tenho um tempo aqui delimitado aqui, tá? Em que eu mesmo criei. Mas nós vamos continuar o comentário. E aí nos acompanhe no próximo comentário, se assim Deus permitir, tá? Se você gostou dessa mensagem aqui, desses comentários, tem gostado, compartilhe, pode compartilhar. E inscreva-se no meu canal, Ronaldo Viana S. Tá? Lá no YouTube, precisamos avançar, tá bom? Em nome de Cristo. Deus abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado. Obrigado porque estamos em tua presença mais uma vez. Está chovendo e nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigado pelas chuvas. Toma em tuas mãos cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, este comentário. Toma-os em tuas mãos grandemente e poderosamente. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Abençoe o Brasil, as autoridades constituídas desta nação. Sim, ó Deus, abençoe as autoridades constituídas desta nação. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a ti. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus permitir, é claro, eu volto. Deus abençoe. Grande abraço a todos.